O ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello, afirmou não ver com bons olhos a decisão do ministro Dias Toffoli de suspender o pagamento das multas dos acordos de leniência firmados pela JIF dos irmãos Wesley e Joesley Batista e pela Odebrecht, atual Novo Honor, com o Ministério Público. Odebrecht, que é da família desse mesmo nome, Emílio, Marcelo, né, pai e filho, que até brigaram depois, são os protagonistas dessa história. Em entrevista publicada pelo Estadão no domingo, Marco Aurélio Mello disse o seguinte, abre aspas, o grande problema é que nós passamos a ter não pronunciamentos de órgão único, que seria o Supremo reunido em plenário, mas a visão individual de cada qual. Hoje a insegurança graça, o que é péssimo, e mais do que isso, graça ao descrédito da instituição na qual eu estive durante 31 anos. Para mim é uma tristeza enorme perceber isso. Avançamos assim? Como fica a sociedade? Fica decepcionada. Fecho aspas. Questionado se Toffoli deveria ter se declarado impedido para julgar o pedido da JIF, Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, aposentado, respondeu o seguinte, abro aspas, lá atrás, acho que foi no Mensalão, ele, Toffoli, disse que não tinha qualquer relação com a doutora Roberta, a Roberta Rangel. Quem sabe ele continua sem relação? Fecha aspas. Quer dizer, o Marco Aurélio Mello ironizou a alegação de Dias Toffoli no Mensalão sobre a própria esposa e a situação atual, em que ela compõe o quadro de advogados dos irmãos Batista, da JIF, e o seu marido, dentro do Poder Judiciário, na sua alta cúpula, dá uma decisão favorável à empresa, para a empresa não desembolsar 10,3 bilhões de reais. Então, o Marco Aurélio Mello está dizendo, não, já dizia que não tinha uma relação com ela lá atrás no Mensalão. Agora, quase que 20 anos depois, continua com essa mesma alegação, mesmo, enfim, tendo uma relação estável com ela. Vamos ver o que disse Toffoli sobre a relação dele com Roberta Rangel. Eu fui catar isso na imprensa daquela época e tinha uma matéria da Folha de 2012, se referindo ao episódio do Mensalão, lembrando que o Mensalão estourou em 2005. O escândalo, o esquema já vinha ali de anos anteriores. Mas o julgamento demorou, como tudo demora na justiça brasileira. Então, ainda em 2012, se falava dessas relações existentes entre personagens desse escândalo. E aí vocês estão vendo aí a matéria da Folha, só dá um Google, qualquer um acha. Namorar ex-advogada de réu do Mensalão não é problema de Toffoli. Esse era o título. Subtítulo, linha, né, como a gente chama. Ministro do STF afirma que não mora junto com Roberta Rangel, que fez a defesa de deputado denunciado no caso. Vamos passar aí para o print 2, para a gente ver o comecinho da matéria? Pode colocar. O ministro José Antônio Dias Toffoli, do STF, afirma que o fato de ser namorado da advogada Roberta Rangel não o torna impedido para julgar o caso do Mensalão. E aí tem as aspas do Toffoli. É uma relação de namoro que já perdura há alguns anos. Não moramos juntos e não temos filhos. Diz ele, citando o que caracterizaria uma união estável. E isso, quer dizer, se fosse a união estável, o tornaria impedido pela lei de julgar o caso, já que Roberta Rangel participou ativamente da defesa de um dos réus do maior escândalo da era Lula. Vamos colocar o print do último pedacinho, um pouquinho mais à frente. Em agosto de 2007, quando era sócia de Toffoli em um escritório, Roberta fez a sustentação oral da defesa do ex-deputado professor Luizinho, no plenário do Supremo. Quer dizer, um deputado que estava denunciado no escândalo do Mensalão. A participação de Roberta vem sendo comentada no meio jurídico em Brasília desde que a revista Veja, aquela antiga, não é essa que está aí hoje não, era uma outra equipe, era uma outra direção, nós, inclusive, alguns, Duda, Graeb, até a Graeb estava lá, né, antes de mim, Duda também, depois eu entrei, no ano seguinte a essa reportagem, em 2013, era uma outra composição, uma outra pegada, né? Vamos colocar aí o print na tela, produção, rapidamente, só para eu concluir. Desde que a revista Veja revelou que ela tinha atuado na defesa de réus do Mensalão. Portanto, aqui a gente mostra a fonte primária no nosso programa Papo Antagonista. Marco Aurélio ironizou, a gente lembrou qual foi a declaração do Toffoli e, obviamente, continua sendo constrangedor para o país que um ministro do Supremo deu uma decisão favorável
num tema tão sensível, num caso de tanta repercussão, que envolve tanto dinheiro para a empresa onde para a qual a mulher dele trabalha. Carlos Fernando Lima, ex-procurador da Lava Jato, nesses 10 anos de força-tarefa, participa hoje da bancada virtual de O Antagonista, e eu agradeço muito, inclusive, a entrevista que ele deu para a última edição da Cruzoé. Quem ainda não leu, leia, que vale muito a pena. E eu dou aqui as boas-vindas. Boa noite, Carlos Fernando. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Bom, Carlos Fernando, prazer enorme falar com o senhor de novo, e eu gostaria de saber a respeito dessas decisões do Toffoli, de serem para uma empresa para a qual a mulher dele trabalha, diante dessas ironias do Marco Aurélio Mello. O que o senhor pensa a respeito disso, já que até recentemente o STF deu uma decisão para autorizar que ministros e demais juízes deem decisões favoráveis a clientes de escritórios das suas próprias esposas ou parentes em geral. Como é que o senhor analisa esse cenário? Eu analiso que esse cenário nada mais é que o reflexo da nossa sociedade. Nossa sociedade brasileira, caracteriza-se pela essa apropriação do público pelo privado. Essas relações elas já vêm de anos, e não é só Toffoli, nós já tivemos notícias envolvendo escritórios de outros ministros, e isso só faz o Supremo cair em descrédito. O Supremo vem atuando de uma forma desconexa, descoordenada, e Marco Aurélio Mello tem razão em dizer que hoje nós, na verdade, temos 11 Supremos, porque cada juiz está decidindo da maneira que quer, esquecendo que a regra constitucional deveria ser o julgamento colegiado. E o julgamento, na minha opinião, colegiado significa o julgamento de plenário. Mas nada mais vai ao plenário, nós vemos prisões, nós vemos pessoas sendo donas de casa, representantes comerciais, motoristas, sendo julgados por órgãos fracionários. Isso tudo é muito preocupante, porque deslegitima o Supremo. Hoje o Supremo é fonte de insegurança jurídica no país. Até pedi para a produção resgatar uma capa antiga da Cruzoé, que foi sobre a mesada que o Dias Toffoli recebia da sua própria esposa, a Roberta Rangel. Quando a ex-ministra do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, deu entrevista aqui ao Papo Antagonista, foi justamente depois dessa decisão do STF de autorizar juízes a decidir sobre clientes de cônjuges, ela disse que era o acasalamento perfeito, quer dizer, a mulher fica com o poder econômico num escritório de advocacia, para o qual, evidentemente, os clientes pagam uma fortuna, e o marido fica com o poder político dentro do poder judiciário. Então, que isso, evidentemente, rende muito para a família. O próprio fato de ser assim, muito antes de qualquer manobra específica sobre o caso, já faz com que um empresário muito rico que esteja com um problema na justiça prefira contratar o escritório de advocacia de cônjuges, de parentes. E a matéria antiga da Cruzoé mostrava que a esposa do Toffoli encaminhava para ele dinheiro, tinha uma quantia ali de R$100 mil, de uma transferência de um banco, etc. Então, unindo todos esses elementos, a gente percebe como isso é comprometedor, é degradante do ponto de vista institucional e para a moralidade pública. Agora, Carlos Fernando, a gente estava para publicar a edição especial da Cruzoé e começou a ver até depois as suas declarações e viu como num ponto, em vários, evidentemente, mas aqui chama atenção para esse ponto em especial, a gente estava muito alinhado. Que você, assim como a gente quis fazer na capa, estava dizendo que no território da informação tem uma vitória aí da Lava Jato. Ela mostrou para a população brasileira, e muita gente hoje entende isso, apesar da idolatria com políticos, que existe um sistema corrupto, existe um método de financiamento com dinheiro público da política e dos políticos que hoje contamina ali essas instituições. Historicamente, muitos regimes autoritários tiveram pessoas que denunciaram os seus abusos e que perderam naquele momento. Quer dizer, elas foram perseguidas, elas foram presas,
processos contra pessoas poderosas não avançaram, mas para a realidade histórica, aquilo que elas lutaram para contar foi o que ficou. O senhor tem essa percepção de que a história vai mostrar a importância daquilo que a Lava Jato revelou? Eu creio firmemente nisso. Na verdade, o rei está nu. Nós vemos essa classe política como uma classe que tem uma fome pantagruélica por dinheiro público. Esse dinheiro público pode vir através de corrupção, orçamento secreto, emendas impositivas, mas estão sempre tentando tirar da população um imposto que nós chamamos de corrupção. É um jeito de controlar o partido político do seu cacique, controlar o partido político, é um jeito de fazer campanhas caras e, o pior, é um jeito de desestabilizar a própria democracia brasileira. Porque quem tem mais dinheiro tem mais capacidade de se eleger. E o próprio Congresso Nacional mostra bem claramente isso. A pouca renovação na política que nós temos, a pouca participação de pessoas verdadeiramente interessadas na política pública e não privada, que chegam ao poder no Brasil. Você não cita hoje, como no caso das diretas, eu lembro bem que eu participei dos comícios e você via naquelas pessoas que estavam no palanque uma esperança para o Brasil. Você não cita 5 políticos que sejam esperança para a nossa população hoje, que você traga alguma credibilidade para esse sistema. O sistema está exposto e, infelizmente, a população já se acostumou com essa nudez. O único grande porém de tudo isso é que a população, ao contrário dos cubanos, ainda não chegou a passar fome por conta desse absurdo que é a corrupção no país. Existe uma tolerância, lamentavelmente, muito grande com a corrupção, mesmo com ela sendo percebida. Só mostrar a capa que eu citei e passar a palavra para o Carlos Graeb. Produção, pode colocar aí para a gente lembrar a mesada de Dias Toffoli. A Cruzoé sempre fazendo aí um jornalismo vigilante em relação ao poder, ao contrário de muitos veículos, emissores de TV e rádio, principalmente, e que ficam ecoando as narrativas de quem tem mais poder. Carlos Graeb, com a palavra. Carlos Fernando, tudo bem? Boa noite, Graeb. Obrigado pela participação. Carlos Fernando, a gente teve episódio das 10 medidas contra a corrupção, né, que resultou num enorme debate e também muitos ataques, né, ao Ministério Público, enfim, a quem estava tentando promover aquelas medidas. Passado o tempo e olhando o Brasil de hoje, o que você acha que seria uma medida para a corrupção? Se você tivesse que propor uma medida fundamental hoje, qual você acha que seria? Para onde é que você apontaria? Eu sempre tive uma divergência com o Deltan a respeito das medidas anticorrupção, porque eu foco no caráter mais político, eleitoral da corrupção, no sentido de que nós temos que atingir a causa da corrupção. A causa da corrupção é a ganância, mas antes de tudo é exatamente o quanto os partidos políticos são caixas pretas, nas quais o dinheiro público entra e ele não tem democraticamente, ele não tem nenhuma garantia de que será usado adequadamente, democraticamente dentro do partido. Então, o que nós temos é o uso desse dinheiro para manter a estrutura partidária, e cada vez a fome do cacique, a fome de botar os seus apadrinhados com dinheiro para se elegerem, o controle desse partido é efetivamente, na minha opinião, a causa maior da corrupção brasileira. Nós temos historicamente problemas de apropriação do público pelo privado, mas com a nova república, a fome dos políticos por dinheiro público para campanhas caríssimas precisa ser contida. Então, eu acho que nós temos que formular regras que estabeleçam uma democratização dentro dos partidos políticos, a obrigatoriedade de uma prestação de contas popular a todos e também, bem claramente, métodos para diminuir o custo das eleições. Permitir candidaturas avulsas,
e outras ideias que não estão sendo discutidas no Brasil. Porque se nós atacarmos as causas básicas da corrupção brasileira, talvez nós tenhamos algum sucesso depois de uma peneirada melhor dentro da política brasileira para pessoas de bem voltarem a querer participar da política, nós possamos ter uma evolução legislativa efetiva. Teixeira tem uma pergunta para o senhor. Diga, Duda. Oi, Carlos, boa noite. Bom, o Lula foi eleito em 2022 sem falar no assunto corrupção e depois que ele toma posse também o assunto nunca aparece, né? Você acha que se Jair Bolsonaro tivesse vencido a eleição de 2022 seria diferente? Eu não creio nem que durante o governo Bolsonaro tenha havido assunto corrupção, uma evolução efetiva. Na verdade, Jair Bolsonaro se honra de ter destruído, matado a Lava Jato e, infelizmente, de nada de bom nós podemos creditar ao seu governo. Mesmo as pequenas tentativas de mudança que o ministro Sérgio Moro propôs ao Congresso Nacional, pouca coisa de bom sobrou, porque do Congresso Nacional nós vimos, desde as 10 medidas contra a corrupção, uma tentativa sempre de assassinar qualquer proposta que mude o sistema. O sistema, sem querer cair no jargão fácil do filme, do Capitão Nascimento, ele é um sistema muito difícil de ser atacado. E não é Jair Bolsonaro o melhor exemplo de uma pessoa capacitada e com vontade de fazer qualquer mudança, mesmo porque há sérias dúvidas que não havia corrupção dentro dos gabinetes da família Bolsonaro. Para dizer o mínimo, até de uma forma generosa, né? Nós acompanhamos tudo isso aqui no Papo Antagonista, no Antagonista, na Cruzoé, o desmonte do aparato anticorrupção durante o governo Bolsonaro, que chegou ao poder com vários discursos, né? Mas um deles era o discurso anticorrupção. Mas aí veio a lista do COAF, colocando ali o Flávio Bolsonaro entre os 27 deputados estaduais do Rio que tinham assessores com movimentação bancária atípica, e daquela pena saiu um galinheiro inteiro de rachadinhas em gabinetes da família, funcionários fantasmas, e a partir de então, Jair Bolsonaro, como presidente, começou a tomar uma série de medidas, desde a transferência do COAF até esses jabutis no pacote anticrime, originalmente anticrime, proposto pelo então ministro Sérgio Moro. Aliás, aproveitando o tema do Bolsonaro, que o senhor já chamou de surfista, né, como alguém que se aproveitou daquela bandeira, mas que não a defende por princípio e na prática, como é que o senhor vê essa idolatria por políticos que faz com que as pessoas relevem tanto as suas imoralidades? Esse é um fenômeno muito interessante e é mundial, porque eu vejo os conservadores dos Estados Unidos, religiosos, apoiando uma pessoa que nada tem de conservador religioso, como Trump, salvo do discurso. As pessoas elas estão não apoiando a pessoa, na minha opinião, mas sendo contra o restante. Elas estão vendo nessa pessoa a possibilidade de ser contra Lula, ser contra os democratas dos Estados Unidos. Elas estão vendo nessas pessoas uma esperança de que suas ideias prevaleçam. E no Brasil há uma idolatria realmente muito grande dos dois lados. Eu diria que há de 10% a 15% da população em cada extremidade ideológica, numa idolatria da pobreza de um lado e na idolatria das milícias de outro, da violência física contra as pessoas, da repressão, um elogio do golpe militar e outras coisas que são absurdas igualmente. Então, nós temos que ter uma esperança de que haja um centro democrático, mas, infelizmente, com a ascensão, na minha opinião, a ascensão da internet, as pessoas, como diria, os idiotas, os imbecis que sentam no bar, agora têm voz, como diria Humberto Eco. Rodrigues. Humberto Eco. Pois é. Não, porque os dois refletiram sobre a multiplicidade dos idiotas, né? Exatamente. E em relação aos escândalos
o senhor traçou ali um paralelo numa das suas entrevistas sobre o mensalão e o petrolão. Eu queria que o senhor traçasse assim, um pouco dessa cronologia, porque me parece que depois da Lava Jato, principalmente, houve uma tentativa de institucionalizar certos mecanismos. E o orçamento secreto, por meio de emendas de relator, algo que parece ali muito técnico, ele passou a dar margem para que houvesse essa compra de apoio parlamentar por parte do governo de turno, uma distribuição do orçamento para aliados próximos dos presidentes das casas legislativas. Quer dizer, antes havia uma distribuição de propina para compra de apoio político, depois uma distribuição de diretorias da Petrobras para fins de arrecadação de propina, para também compra de apoio político. E agora você tem outros mecanismos. Como é que o senhor traça essa cronologia de escândalos? Eu traço basicamente dizendo que antes do governo petista, a propina ela era pulverizada nos diversos políticos donos dos seus currais eleitorais, nos órgãos públicos, dos governos estaduais, federal ou municipais. O governador agia como o Pôncio Pilatos, que lava as mãos sobre tudo o que está acontecendo, mantendo o sistema tranquilo de que nada vai acontecer em relação a essas pessoas. Mas não havia um controle efetivo. O que o PT traz para o governo é um controle sobre a corrupção, um controle feito pelos seus tesoureiros, basicamente, no sentido de que cada estatal deveria desviar um tanto, 3%, nos seus contratos para os partidos que compunham a base desse governo. Isso já é uma evolução do sistema no qual o partido tinha o controle da sua arrecadação e também mantinha um controle sobre a arrecadação dos demais partidos. Essa mudança ela é significativa porque ela permitiu, quando houve esse controle, que houvesse o mensalão, a investigação do mensalão e a investigação do Lava Jato. Porque a partir do momento que eles tentaram controlar, essa gerência gerou provas. Esse método gerou provas da corrupção espalhada por todo o Brasil. Se não, antes nós ficaríamos uma corrupção no DENOX, nos departamentos de estradas, nos estados, seria uma coisa atomizada. O Tribunal de São Paulo, como já aconteceu o Tribunal do Trabalho, com o PT houve essa centralização, essa tentativa de controle. Isso gerou o mensalão. Você paga efetivamente e controla esses pagamentos para esses políticos pelo apoio partidário e gerou a Lava Jato, que, na verdade, na minha opinião, é o mesmo fenômeno visto por duas investigações diferentes. O fenômeno de o PT gerenciar a propina, é isso? Exatamente, o PT gerenciar a propina. Depois disso, com a Operação Lava Jato, houve um recuo muito grande de todos os players. E eles precisam, mas ainda assim a necessidade faz a invenção. E nesse caso a invenção veio através de emendas impositivas, orçamento secreto, uma tentativa de legalizar essa apropriação. Os fundões estouraram completamente, em termos de valores, o fundão eleitoral e o partidário, e isso tudo gerou esse Deus nos acuda hoje, porque hoje já não temos nenhuma metodologia, voltamos ao sistema, vamos dizer assim, cada um por si, Deus por todos, uma luta intestina dentro do governo entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado e outros políticos em relação ao presidente da República, para dizer quem manda no orçamento público brasileiro. Não com o objetivo de progresso, desenvolvimento, mas sim de controle político. Carlos Grebe. O ministro Gilmar Mendes ele tem dado várias entrevistas nos últimos tempos, né? E numa das entrevistas, ele disse que um personagem que esteve muito presente na Lava Jato e que tem passado despercebido, foi mais ou menos isso que ele disse, na reação à operação, é o Rodrigo Janot.
que era procurador-geral da República no momento em que a Lava Jato chegou ao seu auge, né? A minha pergunta, na verdade, é sobre o Procurador-Geral da República. Eu acho que agora que você se aposentou, não tem maiores problemas para falar sobre isso. Qual é o papel deste personagem, Procurador-Geral da República, no combate à corrupção? O Procurador-Geral da República, ele tem uma função. Eu iniciei ainda a minha carreira no final da PGR, não era Aristides, mas logo foi substituído pelo Dr. Brindeira. O Dr. Brindeira é um gentleman que não fazia efetivamente o seu trabalho além do burocrático, mas ele não perseguia. Ele não fazia nem nada de que hoje se tornou quase que comum, de perseguir os procuradores da República. O procurador, depois do Dr. Cláudio Fonteles, é o tipo do procurador ideal, o tipo de procurador que dava o apoio aos procuradores. Ele representava um escudo político, que, na verdade, é o papel que eu acho que o Procurador-Geral da República deve ter, de ser um escudo dos procuradores que estão trabalhando, no sentido de protegê-los das reclamações da classe política. Nós tínhamos procuradores gerais da República respeitáveis, pessoas que, quando falavam, eram ouvidas. Infelizmente, o sistema foi se degradando e chegou ao máximo de degradação com o doutor Aras, que era do governo Bolsonaro. Portanto, mais uma prova que o governo Bolsonaro não tinha nenhum interesse de combate à corrupção. A degradação principal foi que, quando você tem um procurador-geral da República que é motivo de temor pelas suas reações, pela sua falta de simpatia pelo trabalho efetivo do Ministério Público no combate à corrupção, você fica desprotegido. E hoje os procuradores, na maior parte das vezes, estão desprotegidos, estão temerosos. Por quê? Porque o sistema, através de medidas administrativas, processos administrativos, ele pune a atuação dos procuradores. Então, do Procurador-Geral da República, eu espero que não interfira nas investigações e proteja os procuradores quando eles agem dentro das suas atribuições. Se eles estão fazendo aquilo que é atribuição deles, e o Procurador-Geral da República não cabe julgar se a atuação é correta ou não, mas o procurador deve dizer, olha, ele está atuando dentro das atribuições constitucionais que ele tem. Esse procurador da República, geral da República, é que nós temos como paradigma do bom para o PGR. Infelizmente, são muito poucos, historicamente, que têm esse caráter. Com o doutor Aras, nós tínhamos um temor de que era mais um fogo, vamos dizer assim, amigo, porque não dá para dizer que é amigo, mas um tiro pelas costas que nós poderíamos levar enquanto estávamos trabalhando. Certo. E já que o Graeb citou o Gilmar Mendes, antes de passar aqui a palavra para o Duda, só fazer aqui um registro de uma notícia do dia. A agência Lula, que é como eu apelidei a agência Brasil, sempre que tende para o lado petista, destacou em seu perfil no Instagram um vídeo com o balanço do ministro do STF, Gilmar Mendes, sobre a Lava Jato. Vamos ver o que disse o decano, membro mais antigo do Supremo da atual composição. Pode soltar. Eu acho que a Lava Jato fez um mal enorme às instituições. Ela acabou bem inspirada, talvez, no início, ela acabou produzindo uma série de distorções no sistema jurídico-político. Por isso, o meu balanço é marcadamente negativo. Mas é claro que nós aprendemos da história como não fazer determinadas coisas. O que a gente aprendeu? Eu diria numa frase: não se combate o crime cometendo crimes. Na verdade, a Lava Jato terminou como uma verdadeira organização criminosa. Ela envolveu-se numa série de abusos de autoridades, desvio de dinheiro, violação de uma série de princípios, e tudo isto é de todo lamentável. Eu
Me pergunto se não é o caso de fato, nós mudarmos a legislação para, eventualmente, punirmos os agentes empresariais e separarmos a empresa. Empresas que empregavam 150 mil pessoas, hoje empregam 14, empresas foram destruídas. Todas as narrativas contra a Lava Jato, somadas sem qualquer tipo de especificidade, é assim que tem agido o Gilmar nas suas entrevistas públicas. Não está falando nos autos, ele está aí numa campanha constante, permanente, contra a Força-Tarefa Anticorrupção, principalmente depois que ela atingiu o Aécio Neves em 2017, que a Polícia Federal apontou conversas com o Gilmar, inclusive no mesmo dia em que o Gilmar suspendeu um interrogatório do Aécio. Antes, o Gilmar apontava a cleptocracia revelada pela Lava Jato nos governos petistas, dizia que era o maior escândalo de corrupção e, quiçá, do mundo, e falava, enfim, muito mais. Ele foi ali um lavajatista no STF, até a Lava Jato atingir os membros do partido com o qual ele chegou ao seu cargo, né? Com o qual ele acabou tendo a caneta na mão, porque foi indicado por Fernando Henrique Cardoso quando era presidente da República. Carlos Fernando, o que o senhor avalia dessas declarações do Gilmar? Como é que o senhor responde, rebate? Fique à vontade. Eu não há que rebater. É como quando a imprensa fala dos abusos, é uma generalidade sem sentido. Eu falo, que crimes? Algum procurador está sendo punido, ou foi punido por algum crime, ou é investigado por um crime de desvio de dinheiro ou abuso de autoridade? Eu desconheço completamente isso. O que Gilmar Mendes é um representante desse sistema dentro do Poder Judiciário. A partir do momento que ele percebeu que a Lava Jato não tinha um partido alvo de suas investigações, mas suas investigações eram contra o sistema de corrupção. Esse sistema de corrupção havia no governo federal, assim como havia no governo estadual, dos estaduais e nos municipais. Ele percebeu que tinha que reagir. E, a partir de um determinado momento, ele se tornou de uma pessoa que apoiava a Lava Jato por supostamente ser contra o Partido dos Trabalhadores a ser um agente da destruição da Operação Lava Jato. Mas eu não me preocupo com o que ele diz, porque é totalmente desqualificado, na minha opinião. Infelizmente, o Supremo ainda tem dessas figuras como Gilmar Mendes e Toffoli, e me orgulho de estar do lado oposto a eles. Muito bem, estamos aí com Carlos Fernando Lima dando as suas declarações sobre a sua visão da Lava Jato e dos ataques também à Força Tarefa. Duda Teixeira, para finalizar. O microfone, Duda, não esquece não. Carlos, o Gilmar falou aí nesse videozinho que as empresas não poderiam ser prejudicadas, né? Mas as pessoas sim. E esse mês, março, a Andrade Gutierrez e a Odebrecht, que agora chama Novo Honor, venceram licitações para fazer obras lá na refinaria Abreu Lima, de Pernambuco, né? Você acha que essas empresas deveriam estar liberadas para participar de licitações de obras públicas? Eu creio que, a partir do momento em que elas fizeram os acordos de leniência, elas teriam a possibilidade de participar de obras públicas. Não há nenhum sentido na perseguição da empresa em si. O Gilmar cita uma mudança legislativa. É óbvio que qualquer medida que venha a isentar a empresa, ela só pode ser medida para o futuro, porque não existe na legislação brasileira nenhuma forma de você passar a mão na cabeça da empresa e dizer toque o barco, mesmo você tendo roubado o contribuinte brasileiro, você não precisa pagar nem o que você roubou e nem a multa que a legislação prevê. Isso seria cuspir 2 vezes na cara do contribuinte. Nós temos, então, portanto, que distinguir o que era possível fazer na época da Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato fez todo o possível. Fez todo o possível de punir os dirigentes e de aplicar as multas que a legislação prevê. Agora, a partir do momento que eles vieram para a leniência,
eles poderiam participar das licitações públicas. Infelizmente, o governo federal está incentivando, e o Supremo Tribunal Federal está incentivando o descumprimento desses acordos. Acordos que não foram celebrados só no Brasil, celebrados também com os Estados Unidos, celebrando que eles desdigam aquilo que disseram, tentando mudar a história. Essa tentativa Goebbels de tentar repetir ao infinito sobre os abusos da Lava Jato só tem esse sentido de permitir às empresas que voltem sem pagar, sem ressarcir o que fizeram, sem pagar pelo menos uma multa por todo o errado que fizeram, voltar a licitações no local do próprio crime. Nesse caso, Abreu e Lima. Sinceramente, o governo gospe na cara da população, acreditando que ela não se lembra dos fatos. Os fatos estão aí, e estão sempre para serem lembrados. Espero que a população acorde para eles. Quer dizer, o problema não é que as empresas voltem a participar de licitações públicas, mas é que elas voltem sem ter cumprido todas as etapas do acordo de leniência que agora o governo e o Supremo Tribunal Federal tentam esvaziar, inclusive com a ajuda de partidos satélites do PT, como o PCdoB, PSOL, que dizem defender a população de baixa renda e entraram com ações para aliviar a barra de empresários bilionários e que confessaram esquemas de suborno. Exatamente. Então, nós temos essa conjunção do grande capital com partidos de esquerda, o que é muito engraçado historicamente, mas mostra que, na verdade, o sistema é que prevalece. O sistema nós precisamos de dinheiro público. Carlos Fernando, só para encerrar, o senhor tem alguma expectativa de que a corrupção venha a ser combatida no Brasil? Porque parece que houve uma retaliação à Lava Jato, houve uma reorganização de novos mecanismos, novos esquemas poderão crescer ao longo do tempo. O senhor acredita que, eventualmente, pelo fato de a população ainda saber que as coisas acontecem desse jeito e, eventualmente, surgir aquela onipotência que faz com que as pessoas roubem muito, pode haver um novo divisor de águas que exija uma volta a um período que passou assim como um sopro, em que as pessoas poderosas sejam presas? Infelizmente, eu tenho que a desesperança da população, a falta de apoio da população e a eficácia das medidas punitivas, intimidatórias que o governo vem tomando, as próprias palavras do ministro Gilmar Mendes são um pré-julgamento que ele não deveria fazer, porque sequer ele é ministro que não participaria eventualmente de um julgamento. Mas esse pré-julgamento dizendo que combate-se o crime com o crime mostra que todos aqueles que tentarem investigar vão ser objeto de tentativas intimidatórias, punitivas por parte desse sistema. Então, as mudanças legislativas que nós tivemos nos últimos anos são todas no sentido de dificultar as investigações. Se você não tem apoio dentro da sua instituição, se você não tem leis suficientes para fazer o seu trabalho, talvez seja melhor não se expor, como nós estamos expostos hoje, a retaliações do governo. Melhor talvez ficar combatendo moeda falsa, combatendo mulas que atravessam a ponte da amizade em Foz do Iguaçu, a pequena criminalidade do pobre, e esquecer a criminalidade do rico, porque ela é negativa para a própria vida do procurador, vida do juiz, vida do delegado, porque nós só temos a nossa profissão. Nós somos donos de nenhum outro patrimônio que não seja a nossa profissão. E a ameaça contra a profissão, contra o próprio status de ser um agente público, é suficiente para desestimular qualquer nova
investigação. Pois é, a gente é jornalista e sabe como é que é o nível de retaliação. Eu agradeço imensamente a participação aqui no Papo Antagonista do ex-procurador da Lava Jato, Carlos Fernando Lima, essa figura que manteve a independência, a técnica, o distanciamento da política e consegue ter essa leitura tão preciosa aí do cenário que tem muito a ver com o que a gente analisa aqui diariamente. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, agradeço o convite.